O Juju voltou, viu? O Juju voltou fortíssimo pra briga. Acabou de vencer do Vasco em pleno São Januário. Sim, você não está ouvindo errado, você não está maluco, você não está alucinado. O Juventude acabou de fazer 3-1 no Vasco em São Januário. Nem o Sport, querendo entregar o jogo, tomou 3 gols do Juventude em casa, gente, pelo amor de Deus. E o Vasco conseguiu essa proeza, ressuscitar o Juventude na Série A. E voltou forte para a briga. Tabela de classificação então lá para vocês. O Juventude está com 32 pontos em 33 jogos. Tem um jogo a mais em relação ao Vitória, tem 2 jogos a mais em relação ao Santos. Só que os 2 jogos a menos que o Santos tem é contra o Palmeiras e contra o Flamengo. Então assim, o Juventude encostou demais nessa galera. Tá a 2 pontos para sair da zona do rebaixamento. Se o Vitória perder amanhã e o Santos também, que existe sim essa possibilidade, o Juventude vai terminar a 33ª rodada a 2 pontos de sair da zona do rebaixamento. O Fortaleza se afundou um pouquinho mais na vice-lanterna, porque se o Fortaleza ganhar amanhã do Grêmio, vai chegar a 32, mas não passa o Juju. Por quê? Porque o Juventude tem 2 vitórias a mais em relação ao Fortaleza. Beleza, o Fortaleza tem 2 jogos a menos. Tem o Grêmio no Castelão e ainda tem o Atlético Mineiro na Arena MRV. Ok. Mas qual é a garantia que o Fortaleza vai somar 4 pontos nos 2 jogos a menos que tem? Nenhuma. Heitor, tu não falou que o Juventude vai cair para a Série B? Eu continuo com esse mesmo discurso. Eu acho que o Juventude não vai ter força o suficiente para permanecer, pela tabela difícil que tem. Vai pegar o Cruzeiro na próxima rodada no Alfredo Jaconi, que aqui sim deve estar abarrotado, né? É final de Copa do Mundo pros caras. É o jogo da vida ou morte. O Juventude foi pra última cartada na Ilha do Retiro. Pô, pegar o Lanterna, virtual rebaixado, tem que ganhar. 2-0, venceram. Opa, se eu ganhar do Vasco, eu volto pra briga. Venceram. Agora tem o Cruzeiro. Se eu ganhar do Cruzeiro, eu entro ainda mais forte na briga e posso até sair do Z4. Aí vamos aguardar no que é que vai acontecer. Mas assim, ainda assim é o Cruzeiro, que é o terceiro colocado nesse momento com 63 pontos. O Juventude não vai pegar o Sport, o Vitória no Alfredo Jaconi e o Ceará, não. É o terceiro colocado da competição, irmão. Depois o Juju pega o São Paulo na Vila Belmiro. São Paulo que perdeu hoje pro Red Bull Bragantino. E por falar em Bragantino, o Bragantino basicamente deu adeus, né? A possibilidade de rebaixamento. Vencendo os últimos 2 jogos com Wagner Mancini, chegou a 42 e pela projeção não precisa nem pontuar mais. Pela projeção antes de começar a rodada. Mas vamos supor que o sarrafo suba para 43, 44. O Bragantino empatando 2 jogos nos próximos 5 que ele tem para cumprir, já permanece. Ainda pega Fortaleza em casa, Vitória em casa, deve somar naturalmente mais 2 pontos e carimbar a permanência na Série A. Aí depois o Juventude do São Paulo, pegando o São Paulo, ele enfrenta no Alfredo Jaconi Bahia, que apanha de todo mundo. Hoje conseguiu empatar contra o Internacional por 2-2 no Beira-Rio. Depois o Juju vai enfrentar o Santos. Opa, esse resultado foi péssimo pro Santos, essa vitória do Juventude. Porque o Juventude vai ficando, o tempo vai passando e o Juventude vai ficando cada vez mais vivo. Se o Santos pegar o Juventude no Alfredo Jaconi, o Juventude vivo no campeonato, com a esperança matemática razoável para escapar, o Juventude não perde do Santos no Alfredo, não. E isso é péssimo pro Santos, porque não vai ganhar do Flamengo, provavelmente, não vai ganhar do Palmeiras, provavelmente, não sei se ganha do Mirassol e do Juventude, que eu colocava 3 pontos naquela tabela de chegar a 42, 43, já não sei se vai ganhar mais lá no Alfredo Jaconi. E na 38ª rodada o Juventude pega o Corinthians. Então assim, o Juventude pega na maioria das vezes times que estão aqui do G10 para cima. Ainda é uma tabela muito cruel. Sim, acho que o Juventude vai cair. Mas venceu, tá vivo e venceu contra um time dificílimo, né? O Vasco não é qualquer time não e foi em São Januário, que o Vasco vinha embalado. Beleza que tomou taca do São Paulo recentemente 2-0, mas ainda assim tava num bom momento. Apesar da derrota fora de casa recentemente contra o Botafogo 3-0, ainda assim não era um Vasco em frangalhos, não é um Vasco em crise. Agora voltou a ter aquela crise de tomar 8 gols em 3 jogos e de só fazer um. Aliás, 2 na verdade. Não, nem só um, né? Não fez nenhum contra o São Paulo, nenhum contra o Botafogo e fez um ontem. Hoje, no caso, né? Tô gravando aqui o vídeo de madrugada, tá, gente? Então, assim, tá dando indício que pode entrar numa crise de novo. E aí, pra torcida do Vasco, voltando aqui ao gancho da tabela de classificação, pode dar adeus, porque pra Libertadores, o Vasco muito provavelmente não vai mais. Tá? 3 pontos do São Paulo, beleza. Ainda dá pra se tirar? Com certeza. Se abrir o G8. Se não abrir o G8, ficar em G7,
O Fluminense tem 50, com um jogo a menos, são 8 pontos para tirar, já era, esquece. Vai ter que rezar para ver se vai abrir G8. Caso contrário, o Vasco vai ficar na Série A, mas vai disputar apenas a Copa Sul-Americana, tá, gente? Por falar em Juju, por falar em Vasco, vamos para os gols, né, da partida. Teve lei do ex. Pois bem, Nenê brocou em pleno São Januário. Nenê, um dos ídolos do Vasco, conseguiu brocar. E o gol de classe, o gol de craque. É bizarro. O Vasco que abriu o placar, né? Com o gol de Ryan. Pá, você pensa, porra, agora vai. O Vasco vai emplacar mais uma vitória. Gol de Ryan com falha de Jandrei. Mais previsível do que isso, impossível, né? Todo mundo escalou Ryan no Cartola, inclusive eu. Todo mundo sabe que Jandrei falha. É um goleiro extremamente instável. E não deu outra. 1 a 0 Vasco, gol de Ryan. Jogada pela esquerda, cruzamento e Ryan sozinho de cabeça fez 1 a 0. Nem cabeceou bem, mas Jandrei simplesmente não conseguiu encaixar a bola. E o Vasco melhor na partida. Quase faz o 2 a 0, lançamento para Ryan, ele entra na grande área e finaliza. Jandrei faz uma boa defesa, no rebote não deu em nada. E aí o Juju, parênteses, tá? Essa cortadeira de Gabriel Talhari, que ele dá o break e volta, tem qualidade o garoto, viu? Bom jogador Gabriel Talhari. Veio do CSA da Série C. Faz o cruzamento e Marcelo Hermes. Pois bem, outro jogador de Série B. Tava no Criciúma aí, pouco tempo atrás. Finaliza de primeira, fazendo o gol de empate. Já trazendo aquele impacto em São Januário. E o 2 a 1. Falha de Léo Jardim na saída de jogo. O Juventude recupera. E Nenê, cara a cara com o Léo Jardim, ele já poderia finalizar. Nenê, para, dá o break. O jogador do Vasco cai no chão. Classudo, craque. E ele finaliza. Léo Jardim ainda toca na bola, mas não consegue fazer a defesa. A bola entra e o Juventude vira a partida, trazendo um impacto ainda maior, virando o jogo no primeiro tempo. Bizarro. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, bicho? O Juventude com esse elenco limitadíssimo, com o Nenê com 44 anos, quase no INSS, virou o jogo, 2 a 1. O meu velho, tá acontecendo a baguncinha em São Januário, é? Pois bem, tava mesmo. O Juventude vira e faz 3 a 1. E sabe quem fez o 3 a 1? Quase fez o 3 a 1 nessa cobrança de escanteio, finalização do travessão. E sabe quem fez o 3 a 1? Everton, ex-Sport. Que na verdade ele pertence ao Sport, né? Só que ele tá emprestado ao Juventude, já é a segunda temporada consecutiva. E ele faz o 3 a 1. Bizarro. 44 do segundo tempo, o Juju massacra o Vasco e encosta no 16º colocado. Ainda acho que vai cair. Se a gente analisar aqui as probabilidades de queda, o Juventude melhorou, caiu para 81% a chance de cair para a Série B. Ainda é uma chance muito alta, mas melhorou. O Fortaleza está com 88,4%, o Santos 52,9% e o Vitória 48,8%. O Internacional empatou contra o Bahia hoje, lá no Rio Grande do Sul, 2 a 2. O Inter faz 2 a 0, toma o primeiro gol com o gol de William José, toma o 2 a 2, quase toma o 3 a 2 e terminou por aí. O empate foi ruim para o Internacional. Tá com 37, com 2 jogos a mais em relação ao Santos, com 1 jogo a mais em relação ao Vitória. Num cenário mais apocalíptico, vamos dizer assim, o Inter, com o desenrolar dos próximos jogos, pode entrar na zona. Não tô falando que é o provável não, não é. O Santos teria que empatar um jogo e ganhar outro pelo menos, e ainda criar saldo nesse meio tempo aí. O Vitória teria que ganhar um jogo a menos amanhã que tem contra o Botafogo. É um cenário muito difícil de acontecer. Mas, se o Santos ganhar um desses jogos que ninguém projeta ganhar, o Santos vai a 36. Se o Vitória empata com o Botafogo até ganha, vai a 37. Tipo assim, vai ficar ali, ó. 36, 37, 35. Uma rodada tu tá dentro da zona e tu cai pra Série B. Por isso que a chance do Inter cair pra Série B disparou um pouco para quase 20 pontos percentuais. Preocupante a situação do Internacional. Empatou com o Bahia no jogo praticamente ganho. 34ª rodada, o Inter pega o Ceará no Castelão, que nunca é fácil para ninguém. Depois de pegar o Ceará no Castelão, mais uma vez, a sorte do Inter é que tem o Santos. A sorte do Inter é que tem esse confronto direto no Beira-Rio. É o tal negócio, irmão. Se tu ganhar, acabou. Tu meio que mata o Santos e tu fica na Série A. Se tu perder, tu pode morrer, tu pode cair pra Série B. Veja que loucura como é que tá essa reta final de Série B. Série A. O Santos vai brigar ponto a ponto para não cair até a última rodada. O Vitória também. Talvez o Inter entre nesse aspiral aí até o final da Série A também.
O Juventude tá dando aquela recuperada. O Fortaleza, se ganhar amanhã, vai a 32. Já pode encostar também. E aí, uma Série A que estava praticamente sacramentada com Sport, Fortaleza, Juventude e Vitória. Agora você já tem o Fortaleza um pouco mais vivo, se ganhar amanhã. Um Juventude que voltou para a briga, animicamente, totalmente está de volta para a briga. O Santos tá naquele desespero. O Vitória tá numa boa recuperação. O Inter tá afundando. Ainda tem um Grêmio e o Ceará que a gente não dá para largar. Quem tem de 39 para baixo, não dá para largar ainda. Lógico, se o Grêmio ganhar amanhã, se o Ceará ganhar amanhã, aí beleza. Dá para você começar a largar já os dois. Chegou a 42, já foi. Mas quem tem de 39 para baixo, eu ainda não largo. Até pela tabela difícil que tem o Ceará. Bom, dito tudo isso, só para trazer aqui o complemento da rodada, hoje tem... Isso aqui é um debate para o próximo vídeo, tá? Mas hoje tem Corinthians e Ceará, Cruzeiro e Fluminense, Vitória e Botafogo, Flamengo e Santos, Mirassol e Palmeiras e Fortaleza e Grêmio. Isso aí é um debate para o próximo vídeo. Amanhã a gente traz as atualizações aí dos próximos jogos, tá? E vamos para os gols de Bahia 2, Internacional 2 no Beira-Rio. Quando o Bahia toma 1-0, 2-0, sabugada, eu penso, rapaz, esse time é muito pipoqueiro fora de casa, não ganha de ninguém, não joga bem contra ninguém, é algo impressionante. É algo a ser estudado, inclusive, pela NASA. Como o time oscila tanto de desempenho num curto espaço de tempo só porque mudou o estádio e o ambiente. Que são fatores importantes, lógico, mas a discrepância do nível de atuação é algo que me assusta. E assusta todo mundo que acompanha o Bahia. Aí o Inter, pum, 1-0, 2-0, eu penso, rapaz, vai tomar ferro forte de novo. Mas não, conseguiu diminuir e empatar a partida na reta final e conseguiu levar um pontinho para casa. O Inter começou avassalador no primeiro tempo, finalizando bola de cabeça para Ronaldo fazer uma ótima defesa. Teve um golaço de Carboneiro impedido. Teve uma finalização aqui, ó, jogada de Bruno Gomes pela direita. Teve o passe para Vintil. O Inter faz o 1-0 ainda no início, ali para a metade do primeiro tempo. E o Inter melhor no jogo, já tinha feito um gol impedido com o Carboneiro. O Inter faz o 2-0 com o desenrolar da partida, já no segundo tempo. E tava encaminhando a vitória, né, velho? Borré aqui cara a cara, finaliza aí, o Ronaldo salva no rebote. Vitinho perdeu o gol sem goleiro praticamente. O Bahia pouco chegava. Essa foi a melhor chance do Bahia no primeiro tempo, basicamente. Mas muito em cima, né? Ivan conseguiu fazer uma defesa sem muito estresse, sem muito perrengue. Vem o segundo tempo e o Inter faz 2-0. Belíssimo lançamento da direita. Vitinho corta para a esquerda, dribla com facilidade e faz um golaço. A bola pega na trave e entra. Golaço, irmão. Internacional 2-0. Aí eu penso, já foi. O Bahia vai tomar ferro forte de novo. É impressionante. Mas o Bahia consegue empatar, diminuir, com gol de William José, jogada de Ademir, e consegue empatar a partida na reta final do segundo tempo. Teve o cruzamento de Everton Ribeiro pro desvio de Mingo. O Ivan fez um milagre. Jogada agora de Jean Lucas, cruzamento para trás. É o William José finalizando as duas traves, basicamente. E a bola volta para Ivan. Mais uma hora, água mole, pedra dura, tanto bate, até que tem gol de Thiago. Reta final do segundo tempo, desvio de cabeça e Thiago conclui para fazer o 2-2. No final das contas, resultado trágico para quem estava ganhando por 2-0, né? Pô, 2-0, tomar um empate em casa, na circunstância de tabela que se encontra, é um péssimo resultado. Não tem para onde correr. Bom, meus amigos, pro Bahia é um resultado ok empatar contra o Inter no Beira-Rio. Pela circunstância do resultado do jogo, foi ótimo, porque tava tomando 2-0, conseguiu empatar pelo menos. Chegou a 53 pontos, mas não se distanciou muito do Botafogo nem do Fluminense. Se o Botafogo ganhar, vai a 54, passa o Bahia. Se o Fluminense ganhar, vai a 53. Passa o Bahia pelo critério de número de vitórias. Então, o Bahia está ameaçado para sair do G5 e talvez do G6. Se tudo der errado, cai para a 7ª colocação. Bom, aguardar no que é que vai dar. Mas, menos mal para o Bahia diante da circunstância de jogo, tá? Abraço para todos vocês, deixa o like, se inscreve no canal e ative as notificações. Valeu, rapaziada. Tamo junto.